Olá, meus amores, cá estou eu novamente, né? Para ensinar para vocês o passo a passo desse short biker que eu fiz a votação lá no Instagram e ele venceu, né? Ficou entre, a votação era entre a bolsa baguete e o short biker. Inclusive vou estar deixando meu Instagram aqui embaixo, certo? Pra quem ainda não me segue, me seguir, tá? Pra gente se conhecer melhor, pra vocês participarem das enquetes que eu faço, pra verem o que vocês querem aqui no canal, certo? Pra gente ter essa interação, tá bom? E vamos lá. Eu vou estar usando linhas diferentes, tá? Do que eu usei nessa peça aqui. Nessa peça eu usei a linha biquíni da Pinguim. E porque eu fui procurar a linha biquíni, né, pra poder fazer em outras cores e tal, e eu não encontrei, né, aqui na minha cidade, em Salvador, tem até armarinhos que trabalham e tudo mais, mas é um pouco difícil para encontrar, e aí eu prefiro comprar pelo site, até pela promoção mesmo que eles têm, porque na compra de 4, né, a cada 4 novelos você ganha um, e aí eu fui e procurei pelo site, só que não tinha Pinguim, só tinha Brisa. E aí eu decidi comprar a Brisa, tá? Comprei 4 novelos, ganhei um, né? Não comprei só dessa, comprei branco, comprei preto, porém eu fiz com preto e com branco, eu fiz outras peças, que inclusive eu posso estar trazendo pra cá, pro canal, que tem até um cropped bem bacana, xadrez lindo, que eu fiz em preto e branco, que em breve pretendo trazer pra cá, pro canal. E aí eu vou usar fio duplo, tá? Vou deixar na descrição tanto a tez, tá? De diferença de uma pra outra, quanto as cores, tá? A numeração das cores, porque eu acabei tirando o rótulo e não trouxe aqui agora, e aí não tenho como falar pra vocês, mas vou estar colocando na descrição. E aí quero fazer algumas coisas diferentes, tá? De um modelo pro outro, assim como a cintura, tá? E não sei ainda o ponto ao certo que irei usar na extensão dele, né? Sem ser na cintura pra cá, mas acredito que vai ficar legal do mesmo jeito, tá? Ele no corpo fica muito bonito, e eu gosto muito dessa linha da Pinguim, porque ela dá aquela impressão de que é uma malha, sabe? Ela estica no corpo e fica bem certinho, bem bonitinho. E aí eu vou estar fazendo com a Brisa fio duplo, tá? E aí vamos lá, né? Dito isso, vamos lá. Deixa eu desfazer aqui, tá? Mostrar pra vocês que é fio duplo, tá? Abri 2 novelos, por quê? Porque esse novelo eu não consegui achar a linha de dentro. Se alguém souber aí, meu Deus, como é que eu puxo a linha de dentro desses novelos? Se é que tem como, porque eu tentei todas as formas e não consegui, me digam nos comentários, por favor, porque eu detesto ficar abrindo muitos novelos, sabe? Eu prefiro abrir um e aí tirar de dentro, usar o duplo se eu tiver que usar, pra depois abrir o outro e fazer a mesma coisa, porque eu detesto ficar abrindo vários novelos, ainda mais quando aqui nem tanto, mas se for um branco, suja demais. E aí vamos lá. Fio duplo aqui, faço a laçada, deu uma fugida aqui, dou a laçada inicial, ok, e vou fazer aqui, gente, vou subir de 12 a 14 correntinhas, tá? Eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Aqui, se eu não me engano, na verdade, vamos medir logo, se eu não me engano, não. Vamos logo ter a certeza, né? Aqui, ó, foram 5 centímetros, tá? Dessa parte da cintura, né? No caso da cintura alta. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos medir aqui e ver quanto é que tá dando, tá?
Aqui tá bem em cima, passando só um pouquinho de 5 centímetros e alguma coisa. O que eu vou fazer? Vou fazer mais 2, tá? Pra totalizar 14 correntes, certo? E aí, meu povo, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Aqui eu já subi 14 correntes, tá? 12 mais 2, tá? Na verdade, vou desfazer aqui. Vou desfazer uma. E aí vão ficar 13, tá? Porque... Tá? Vamos pular uma. E aí vamos vir aqui e fazer um ponto baixo na próxima corrente de base, tá? Até chegar aqui, tá? Quando chegar aqui no último ponto, aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer o ponto seguinte, a carreira seguinte, tá? Fiz aqui a carreira toda em ponto baixo, vou subir uma corrente, vou virar o trabalho e aqui na laçada de trás, tá? A gente vai introduzir o ponto sempre na laçada de trás. Aí vou vir e vou fazer um ponto baixo. Aqui no próximo, ó, na laçada de trás, um ponto baixo. No próximo, na laçada de trás, um ponto baixo, tá? E a gente vai fazer esse processo, tá? Vamos fazer esse processo, ó, em toda a carreira, tá? Aqui foi... E aí, vamos fazendo até chegar no último ponto lá, tá? Ó, vou seguir fazendo. Ó, sigo fazendo. No próximo também. Tá? E aí, ó, tô aqui já chegando no último, tá? Esse é o penúltimo. E aqui é aquela laçadinha da correntinha, né? Da correntinha que eu fiz. Entro com a agulha nela e faço aqui, tá? E aí, ó, fica assim, tá vendo? Eu vou subir aqui mais uma corrente, vou virar o trabalho e a mesma coisa dentro da laçada, tá? De trás, eu vou seguir fazendo. E aí, gente, a gente vai fazer esse processo, tá? Até eu tenho aqui 72 de cintura. E como eu falei pra vocês, esse material, ele dá uma esticada, né? Ele estica bastante, tá? Quando a gente bota no corpo. O biquíni aqui, né? Eu tô fazendo um teste com vocês, mas ele também dá uma esticadinha, tá? Não tanto quanto a biquíni. E aí, eu vou fazer aqui 62 centímetros, tá? Pra depois fechar e aí vou experimentar pra ver se vai dar bom. Se não der, aí eu volto aqui e explico pra vocês certinho como é que eu fiz. Mas aqui, deixa eu já medir aqui pra vocês. Aqui, ó, eu fiz, ó, tá? Foi 31 centímetros aproximadamente, tá bom? Tá? Aqui, essa parte, só essa parte daqui, tá? Que é a base, né? A base pra estruturar o nosso short. Então, vou fazer aqui, tá certo? E aí, volto, tá? Pra mostrar pra vocês. Vou fazer 62 centímetros, né? Porque aqui deu 31, é 31 mais 31, né? Porque tá, vamos dizer que tá dobrado. E aí dá 62. Vou fazer aqui, vou fazer todo esse processo que eu falei pra vocês e aí eu volto pra gente dar continuidade. Então, meninas, voltei aqui, tá? Só pra falar pra vocês que já uni, tá? Aqui, eu sempre faço no início, tá? Onde eu começo a unir e onde eu termino, um ponto baixo, tá? No início e no fim, mas todos os outros pontos, tá? Eu faço ponto baixíssimo pra poder unir. Aí, fica esse acabamento assim, tá? Fica esse acabamento assim. E aí, a gente só vira pra gente poder dar
aqui continuidade. Mas antes disso, deixa eu falar com vocês uma coisa. Aqui deu certinho, tá? 62 centímetros. Fiz os testes, subi e tudo mais. Deu ok, tá? Porque eu já tinha conversado com vocês, né? Que a biquíni, ele dá uma elasticidade, são linhas bem parecidas. Aí a gente tá usando o duplo da Brisa, né? E aí fiquei com medo de não dar assim, igual, né? Ou parecido, mas ao meu ver tá bem ok. Testei, tá? Em mim, tirei só 10 centímetros, como eu falei pra vocês. Tenho 72 centímetros de cintura alta, que é onde eu quero que esse short bata, né? Que ele fique. E aí, tirei apenas 10 centímetros, fiz um total, tá? Esse daqui tem um total de 62 centímetros, ele é aberto. Quando a gente fecha, como eu falei pra vocês, 31, né? 31 centímetros, do outro lado 31 centímetros, 62 centímetros. E aí, como eu já expliquei pra vocês, como é que eu faço essa parte aqui do acabamento, tá? Aí, quando você fechar, vai ficar assim, você só vira pro lado direito, tá bom? Aqui assim, e aí a gente vai dar continuidade aqui. Você vai pegar, tá? As duas partezinhas do fio, tá? E aí, dentro aqui, da onde, né, você vê que está que você fez o último ponto, tá? Você vai introduzir a agulha e vai puxar a linha e vai fazer um ponto baixo, tá? Aqui já é o seu primeiro ponto baixo. E aí, você vai fazendo esse processo, tá? Todo espaçamentozinho que você vê que você pode introduzir um ponto baixo, você vai introduzir, tá? E aí, você vai fazer esse processo em toda a volta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar e dar continuidade. Aqui, meus amores, só pra mostrar pra vocês, tá? Que eu disse pra vocês observarem aí, né? Aonde dava pra fazer ponto baixo. E aí, eu observei aqui no meu que eu sempre tô fazendo naquele esquema, né? Do espaço maior, espaço menor, espaço maior, espaço menor. Um ponto baixo em cada, tá? Aí eu vou terminar aqui de fazer toda a minha volta e eu volto pra falar com vocês. Eu já até comecei aqui, tá? Terminei e fechei com ponto baixíssimo no primeiro ponto, tá? E aí, subi aqui, tá? 2 correntes, fiz um ponto baixo no mesmo ponto, tá? E aí, pulei um ponto de base, e aí fiz o seguinte, pulei um ponto de base, tá? E pulei um ponto, fiz no próximo, subindo a laçada de trás, tá bom? Subindo por dentro da laçada de trás aqui, dentro do mesmo ponto, faço um ponto baixo, tá? E aí, eu vou seguir fazendo, porque eu falei com vocês que eu queria fazer um pouco diferente, né? Essa parte aqui, a gente fez igual, tá? De um pro outro, só que esse daqui, ele é todo em ponto alto, tá certo? E aí, se você não quiser fazer assim, é só você fazer, né, essa base com ponto baixo. E aí, já seguir fazendo ele todo um retão de ponto alto, certo? Porque é o mesmo esquema, vai ser o mesmo esquema, só vai mudar mesmo o ponto. Porque no ponto alto, você vai fazer em todas esses pontos baixos de ponto de base, né? Você vai fazer um ponto alto. Aqui a gente faz esse esquema de pular, porque senão ele vai ficar muito, sabe, inflado, muito ponto um em cima do outro, e aí ele vai ficar muito grande, por causa do estilo do ponto, tá bom? Mas aqui você pode seguir fazendo um ponto, se você for fazer ele todo de ponto alto, né? Você já pode seguir em cada ponto de base, tá? Nesse daqui, no caso, eu nem cheguei a fazer esse acabamento, tá vendo? Esse acabamento de ponto baixo em volta aqui da parte da cintura, porque eu não vi necessidade. Mas se você quiser fazer, tá? Assim como a gente fez aqui, eu aconselho que você possa fazer também, não tem problema nenhum. Até porque aqui, se você quiser passar, tá? Quando você deixa esse detalhe aqui assim, tá vendo, de costura, se você quiser passar
mais uma vez por dentro dessas laçadas aqui, né, da frente que você deixou, você pode que aí dar um ar ainda mais de costura, né, que foi feita uma costura aqui. E eu acho bem bacana esse acabamento, mas aqui também, ó, tá vendo? Que ficou bem bacana também, não tem necessidade de você fazer, tá? E aí, você vai seguir fazendo, tá? Esse processo, pula um ponto de base e faz no próximo um ponto alto e uma corrente. E um ponto alto e um ponto baixo, tá? Aqui, ó, pula isso na laçada de trás, tá? E aí, eu vou fazer aqui, tá? Todo esse meu processo. Na laçada de trás, um ponto alto, um ponto baixo, pulando sempre um ponto de base para fazer no outro, tá? E aí, a gente faz esse processo na volta inteirinha, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês para poder mostrar como é que eu fiz e como é que a gente vai seguir fazendo, tá? Pelas próximas carreiras. Bom, o meu aqui, né, coincidentemente, deu certinho, tá? Aqui, tá? Eu tenho que fazer esse último aqui, tá? Pulando aqui, aquele ponto de base, tá? E aqui, ó, tinha mais um, aí deu certinho aqui, tá bom? E aí, pra gente fechar, o que que a gente vai fazer? A gente vai entrar, tá vendo esses dois aqui? Que foram as duas correntes, né? Que a gente fez inicial, e o ponto baixo a gente vai entrar, tá? Por dentro desses dois pontos e a gente vai puxar. Só que peraí, tá? Sem essa laçada aqui na agulha, a gente entra aqui, tá? E aí puxa essa laçada. Puxei essa laçada, vim por dentro, tá? Deixa aqui um pouquinho maior. Entra aqui de novo, puxa, tá? Pega as duas laçadas. Pra quem tá usando biquíni, vai ser duas laçadas. Pra quem tá usando aqui fio duplo da Brisa, que nem eu, vão ficar 4 aqui, né, na agulha. Aí você passa por dentro, tá? E aí, você vai pegar as duas que ficaram lá de trás, tá? E aí, vai ficar com 4 de novo, você vai passar duas por dentro. Aí, vai ficar desse jeitinho aqui, aí aqui dentro de novo, vocês puxam e fazem um ponto baixo, tá? E aí, agora, como é que a gente vai seguir? A gente vai seguir fazendo o seguinte. Vai entrar essa laçada aqui, tá? Ela é sempre a do ponto alto que a gente fez primeiro e essa segunda é a do ponto baixo. A gente vai entrar na do ponto baixo e vai fazer um ponto alto, tá? E aqui dentro de novo vai fazer um ponto baixo. Sempre pulando, tá? Esse primeiro e, ó, ponto alto e ponto baixo na segunda laçada, que é a laçada do ponto baixo, tá bom? E vocês vão seguir fazendo esse processo por toda a volta, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar novamente e aí dizer como é que a gente vai seguir. Pronto, aqui, deixa eu já falar com vocês, porque assim, esse daqui, né, eu fiz em torno de umas 30 carreiras, tá? Daqui pra cá. Por quê? A biquíni, na medida que você vai fazendo, não sei se dá pra vocês verem aí, tá? Mas não fica um ponto tão grande assim, né? Com a linha biquíni. Aqui, tá? Não fica muito diferente não, tá vendo? Fica bem delicado os pontos. E aí, inicialmente, eu vou passar pra vocês aí, né? Vai depender muito da largura, né? Não é largura, gente. Da tensão, né? Do seu ponto, pra saber o certo, né? Como é que vai ficar e tudo mais. Tem gente que talvez precise fazer mais carreiras, tem gente que precisa fazer menos. Mas, inicialmente, eu vou pedir aí que eu acredite que em torno de 15 a 20 carreiras aí inicialmente pra gente ver o tamanho que vai ficar, pra vocês irem experimentando aí vestir, tá? E aí, e for adaptando, né, na medida que vocês querem, porque aí a gente vai fazer
o gancho, né, pra depois começar a fazer a parte das pernas, né? Pra tecer a parte das pernas. E aí, não tem segredo nenhum, tá? É só em voltas mesmo, fazendo esse acabamento aqui que eu mostrei pra vocês. E aí começa uma nova volta, tá? Porque assim não fica tão marcado, tá? Aqui, se vocês repararem, quando coloca no corpo não dá nem pra perceber, tá, gente? Não tem esse negócio, não. Mas fica um pouco mais marcado, tá vendo? Na medida que vocês forem fazendo, vocês vão ver. E aqui já não fica tanto, não é nem por causa do ponto, tá? É por causa do acabamento que a gente tá fazendo aqui mesmo, tá? De você entrar por dentro e tal, e tudo mais, subir as correntinhas, desta forma aqui não marca tanto o trabalho quanto subir dessa forma, que é simplesmente fazer as correntinhas, tá? E aí fica essa parte aqui mesmo, tá? Quando você faz dessa forma aqui, você simplesmente sobe as correntinhas e não faz aquela correntinha como se fosse uma correntinha escondida, né? Eu gosto de chamar de uma correntinha camuflada, tá? E aí, vocês vão fazendo esse processo, vão fazendo, tá? Até chegar mais ou menos de 15 a 20 e aí vocês vão experimentando, tá? Na medida que vocês forem fazendo. Mas eu vou fazer esse mesmo processo, vou fazendo, vou confeccionando. E aí, quando eu achar que está no tamanho bom pra mim, tá? Lembrando que eu visto P, às vezes 34, às vezes 36. E aí, vocês podem ir adaptando no tamanho de vocês, tá? Como eu sempre digo. Testem, façam primeiro, experimentem e depois, tá? Pra vocês depois terem certeza. Eu vou fazer aqui, tá? Quando chegar aqui no comprimento certinho pra mim, que eu achar que tá maravilhoso, que tá top, aí eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Como é que a gente faz o gancho, como é que eu fiz, né, o gancho, como é que a gente vai adaptar o gancho pra cá e fazer as pernas. Então, meus amores, voltei aqui, tá? Só pra pedir... Já vou pedir desculpa pra vocês, né? Porque talvez vocês escutem algum barulho de fundo, porque tem gente em casa, mas enfim, né? Espero que vocês possam relevar. Já dizer pra vocês que eu contei aqui, tá? A quantidade de pontos que deu no total. Quando eu contei na questão dos 2 pontos já, tá? Contei 2 pontos como um só. E aí, deu um total de 72, aí dividi por 2, né? Porque vai ser metade, metade. Só que eu fiz o seguinte, antes de dividir por 2, tá? Na verdade, deu 72 mesmo. E aí, eu peguei e preciso diminuir, né? Menos, aqui eu fiz. Sempre lembrando, tá? Que a gente vai fazer assim como a gente tava fazendo antes. A gente vai fazer como a gente tava fazendo antes mesmo, que é fazer nesse segundo ponto, tá? Aí eu fiz 5 pontos direto, tá? O que eu fiz, na verdade? Eu medi por essa listra aqui, tá? Da emenda que a gente fez. Aí eu fiz nesse ponto, na verdade comecei 2 pontos antes, tá? Daqui e repeti nesse ponto e 2 pontos depois. Aí ficaram 5. Foi 1, 2, em cima do ponto aqui que a gente fechou, 3, 4, 5, tá? Aqui, nesse daqui, pra quem está fazendo em ponto alto, tá? Eu fiz 6 pontos altos, tá? Bem no meio, na mesma coisa, tá? Quando chegou aqui na parte onde eu tava emendando, eu já fiz, tá? E aí, mas quando vocês estiverem fazendo esse processo, vocês igualam bem, tá? Pra ver, até dobra assim, ó, pra ter uma medida, tá? Mas é bom também vocês contarem, tá? A quantidade de ponto total pra vocês fazerem essa diminuição. Porque aqui tem 5, aqui tem 5, e aí é como se eu fosse diminuir, né? Menos 10 pontos, né? Aqui. Aí pra eu poder fazer certinho de um lado e certinho do outro, tá? Aí, aqui eu ainda não terminei de fazer, só subi, eu acho que eu subi, na verdade, vamos contar. Subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá?
Aqui eu também subi 9 carreiras em ponto alto, tá? Foram 6 pontos, tá? 6 pontos por 9 carreiras. Aqui fui emendei. Realmente só fiz emendar, tá? Do outro lado. Aqui, tá vendo? Só fiz uma emenda normal mesmo, com ponto baixíssimo, tá? De um ponto até o outro. E aí depois eu comecei a fazer a perna, que é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Na verdade, eu acho que 9 carreiras desse pontinho aqui tá muito curtinho, tá vendo? Eu acho que eu vou fazer mais uma, tá? Eu vou fazer aqui e vou experimentar, né? Vou emendar, vou experimentar, vou ver certinho se ficou igual os pontos dos dois lados. Vou experimentar e depois eu volto pra gente fazer a perna. Eu acabei esquecendo, né, de falar pra vocês como é que eu fiz, né? Como ainda vou fazer mais uma carreira, eu aproveitei pra voltar pra mostrar. Vocês, né, já vão chegar subindo, tá? Duas correntes e fazendo um ponto baixo, né, dentro, né, do ponto da carreira de baixo, né, e aí você já vai estar subindo a primeira, né, e aí na próxima você vai seguindo, tá? No segundo, sempre no segundo, aqui é o primeiro ponto de base, aqui você vem no segundo, o primeiro ponto de base você pega e faz no segundo. Tá vendo? Sempre vai seguindo aquela mesma sequência que a gente tava fazendo no short todo. Quando você terminar a primeira carreira e for virar, você fez aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão aqui, né? Entre um ponto e outro, né? Aí vem e faz, tá? Fez aqui, já fez aqui 2 correntes, tá? E aí, dentro aqui, ó, aqui vocês não fazem, tá? E aqui dentro do segundo ponto, vocês fazem um ponto baixo. E aí, no próximo, tá? Vocês vão seguir fazendo. Aqui nesse daqui, vocês pegam e fazem, tá? Gente, é bem sensitivo, tá? Na medida que vocês forem fazendo aí, vocês vão encaixando direitinho, tá? E aí, vai ficando assim, desse jeito, tá? Eu vou terminar essa carreira aqui, vou emendar e aí vou experimentar, como eu disse pra vocês, e depois eu volto. Aqui só pra mostrar pra vocês, virei do avesso, tá? Esse é o avesso, o direito tá do outro lado. Só pra eu emendar aqui. A gente já vai emendando na medida, tá? Ponto sobre ponto, tá? Do outro lado. O próximo que vier, você já faz, tá? Não pula nada não, tá? A gente vai fazendo, onde a gente vê que tem ponto de base, tá? Aquelas 2 argolinhas pra gente poder fazer o ponto, a gente introduz a agulha e faz, tá? E é bem simples, tá? Falar pra vocês pra não ligarem se estiver aparecendo tudo isso daqui, porque no Instagram já tinha até postado, né, que querendo ou não, às vezes ela solta mais linha na medida que vai saindo, né, que a gente vai puxando, vai soltando mais linha mesmo, mas não é sempre que embola não, tá? Se você deixar assim, não fica embolado não. Agora, se você pegar e amassar ou movimentar, enfim, mexer, aí sim, tá? Que era o que tinha acontecido lá no Instagram, né? Meu filho pegou tudo. Meu Deus do céu, foi uma situação... Foi babado. Foi babado. Tá? E aí, você puxa aqui, tá? E aí, é só isso mesmo. Eu vou... Não achei que ficou certinho, não, mas talvez seja só impressão. Eu vou vestir, tá? E aí... eu acho que é só impressão mesmo. E aí, eu volto pra gente fazer a perna. Prontinho, já experimentei, tá?
E contei também de novo, porque eu tava na dúvida, mas tá certinho, tá? Tanto de um quanto do outro ficou certinho. Ficou com 31 de cada lado, tá? Eu conto, como eu disse pra vocês, eu conto como se fosse... Isso daqui como se fosse um ponto só, tá? Os dois como se fossem um só. Como se fosse bloquinho. Eu ia fazer de puxar pra cá, mas teve um bololô aqui e eu não quero mexer minha linha por ela tá dessa forma. Aí vou cortar o fio e puxar, tá? E aí quando eu for fazer eu escondo todos esses fios. A parte agora, só falta a parte das pernas, tá? É bem simples. Vou passar aqui como que eu faço pra vocês. E aí eu já volto com as duas pernas prontas. Eu sempre prefiro vir inserir a agulha na parte da frente, tá? Na parte, na verdade, das costas, né, que é a parte de trás. Mas tanto faz também, tá? Se você quiser virar e fazer daqui pra cá, tanto faz. E aí, já vou esconder os fios, tá na hora de introduzir. E aí já introduzo aqui dentro, tá? Do segundo ponto de base, é onde a gente tá mesmo fazendo todos os pontos. Subo 2 correntes e aqui dentro eu faço um ponto baixo, tá? E aí vou seguir fazendo da mesma forma que eu tava fazendo antes. Ponto alto, tá? Ponto alto. E vai ser assim até eu chegar lá do outro lado pra aqui, né, no caso, pra poder fechar. Aqui vai ser a mesma coisa da gente tá fechando aqui, tá? Tanto de um lado quanto do outro. Eu posso voltar pra poder fazer aqui com vocês certinho, mas eu acredito, né, como eu disse pra vocês, é muito intuitivo, mas eu acredito que em cada pontinho desse daqui, do espaço maior que eu vou fazer, tá? Esse daqui não, o menor não. Sempre maior, aqui, 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 tá? E aí, quando chegar, faço um aqui, quando chegar aqui, eu já fecho, tá? Fazendo aquele processo da laçada por trás e tudo mais, pra ficar bem escondidinho e bonitinho. Eu vou fazer, e aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço. Voltei aqui pra mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Eu poderia colocar aqui, né, se eu não tivesse colocado aqui dentro. Aí, pra não ficar um muito próximo do outro e não ficar muito, não sei, sabe, na sequência que a gente for fazendo, não ficar muito fofo, muito acúmulo de ponto, né, um em cima do outro. Aí eu vou fazer, como eu disse pra vocês, aqui dentro desse espaço. Tá? Deixa eu ver. Ó, aqui dá pra fazer, hein? Aqui dá pra fazer. Aqui também dá pra fazer. Vou fazer aqui. Vou fazer outra aqui. Como eu disse pra vocês, é uma coisa muito intuitiva, tá? Se vocês acharem que cabe fazer, eu demorei muito pra aprender isso, que crochê é isso, tá? É uma coisa bem intuitivazinha, que às vezes na medida que você for fazendo a peça que você vai ver, tá? Se ficou legal, se não ficou. Aqui eu acho que tá bom, aqui eu acho que tá bacana. E aí, ó, aqui não, deixa eu ver se dá pra botar um aqui. Tem um nozinho aqui, deixa eu tirar ele, tirei.
Isso aqui, o que é, meu Deus? Ah, só embolou mesmo o fio. Puxou, desfez. E aí, agora eu vou fechar, tá? Vou entrar aqui naqueles 2 pontos. Vou puxar. Puxar de novo. E puxar, tá? E aí a gente já vai me atacar atrás. E aí puxar próximo, tá? E aqui fazer um ponto alto, um ponto baixo. E aí a gente vai ver aqui, tá? Aqui é um ponto alto, aqui é o ponto baixo. E aí, assim a gente vai seguir fazendo todas as carreiras, tá? Pro tamanho da perna. Aqui, deixa eu medir aqui nesse quantos centímetros que eu fiz depois que eu fiz o gancho, fiz a perna. Ó, em torno de 10 a 11 centímetros, tá vendo? De 10, tá de cabeça pra baixo. De 10, mais ou menos, ó, uns 12 centímetros, tá vendo? Aqui da altura do gancho pra cá, tá vendo? Aproximadamente 12 centímetros. Esse daqui, eu quero ele um pouquinho mais longo, pouca coisa, tá? Porque esse daqui, porque eu tenho umas coxas, minhas coxas são grossas, sabe? E aí eu achei que ele ficou um pouquinho curto e tudo mais. Não é que eu não tenha gostado, né? Mas eu gostei sim, eu vou tirar foto dos dois no corpo pra colocar tanto no Instagram quanto aqui na capa do vídeo. E é isso, tá? A mesma coisa que a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer desse lado. Obviamente com o mesmo número de carreiras, né? Pra ficar as pernas iguais. E é isso, espero que tenham gostado, tá? A gente se vê no próximo vídeo, que é inclusive aquele top, que também é como se fosse um modelinho de corset, né? Que eu postei lá no Instagram, pra quem me segue no Instagram, pra quem ainda não me segue, eu vou deixar aqui embaixo, tanto na descrição como aqui aparecendo na tela do vídeo. E é isso, a gente se vê por aí. Beijos, beijos!